Senhor Jesus, Senhor, nós mais uma vez, Senhor, nos entregamos em tuas mãos. Senhor, porque nós não sabemos de nada. Senhor, necessitamos de ti. Senhor, nós somos fracos, Senhor. Somos frágeis. Senhor Jesus, Senhor, por isso também te pedimos, Senhor, vem nos perdoar. Senhor, vem pedir teu sangue, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada santo. Senhor, vem tirar toda a sujeira, Senhor, toda a mácula, Senhor, tudo que de ruim, Senhor, que acumulamos durante esse dia. Senhor, vem nos tornar limpos, Senhor, vem nos tornar puros, Senhor, para podermos ouvir a tua palavra, Senhor, para podermos falar a tua palavra, Senhor, para podermos estar contigo. Senhor Jesus, Senhor, vencer com a boca de quem fala, Senhor, também vencer com o ouvido de quem ouve, Senhor, porque precisamos de ti, Senhor, necessitamos de ti, Senhor, necessitamos do teu Espírito, Senhor, vem nos encher mais do teu Espírito. Senhor Jesus, aleluia. No versículo 11, ele já continua, né? Eu ia dizer inicia, mas ele continua já dizendo assim, e ele mesmo, aleluia, o próprio Cristo, né? Ele mesmo, né? Ele não deixou isso para outra pessoa, né? Tem alguns até que dizem que Jesus é um anjo, né? Diz até que ele é Miguel, o arcanjo Miguel ou qualquer outro anjo, mas não é, né? É o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E aqui ele diz assim, e ele mesmo, Jesus, né? Concedeu uns para apóstolo, outro para pastor, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Então, o próprio Jesus, quem nos concedeu esses dons, né? Senhor Jesus. E no versículo 8, ele diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, esse Jesus, né, ele veio, né, morreu por nós, e aí quando ele ascendeu aos céus, diz aqui que ele levou cativo o cativeiro. Né? A prisão, né, Jesus ele levou. Né? A gente estava até vendo essa semana, né, aqui no local, né, sobre essa questão. Né? Porque o Senhor, ele não só levou os presos, mas ele levou também a prisão. Né? Levou o cativo, o cativeiro. Então hoje o Senhor, ele é nosso dono. Né? Nós éramos assim alheios a Deus. Nós não tínhamos nada a ver com Deus. Mas aí Jesus veio e nos levou. E nos levou não apenas a nós, mas levou também o nosso cativeiro. Né? Senhor Jesus, hoje quem nos prende agora é Cristo. Hoje, como Paulo diz, né, nós somos servos ou escravos de Cristo. E isso é uma grande honra, né, sermos servos de Cristo. Senhor Jesus. E ele, quando ele levou esse cativo, né, preso, né, ele não apenas agora é dono desses cativos, mas a ele também ele concedeu dons a esses cativos, né, esses homens, como ele diz aqui no final do versículo 8, né, e concedeu dons aos homens. Aleluia. Né, o Senhor deu dons a cada um de nós. Né, nós que recebemos a vida de Deus, no mínimo, nós temos um dom. A gente vê isso lá em Mateus, quando ele diz que o Senhor chamou, né, os servos, né, e a um deu 5 talentos, né, a outro deu 3, a outro deu 1 talento. E esse talento representando os dons. E nós sabemos que, no mínimo, um deles lá, né, recebeu, no mínimo, 1 talento. Então, nós também, né, no mínimo, temos 1 talento. Então, esse talento é para nós usarmos para Deus. Usarmos para a edificação da igreja. É isso que nós vamos ver aqui, né? Senhor Jesus. No versículo 12, né, que no versículo 11 ele diz desses dons, né, de alguns dos dons, e no 12 ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esses dons têm um propósito, têm uma função, e essa função é justamente essa, né? Edificação, né, da igreja, e diz aqui, aperfeiçoamento dos santos. Né? Ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí diz assim, para quê? Né? Para o desempenho
do seu serviço, do serviço desses santos. E diz assim, para serviço assim, para edificação do corpo de Cristo. Então esses para e esse convite são justamente para que serve esses dons, que é para quê? Para aperfeiçoamento, ou seja, um treinamento. Nós vamos ter esse treinamento, né, para o desempenho, né, e a gente vai agora desempenhar esse talento, e depois nós vamos ter uma edificação prática, né, para a edificação. Então nós temos um treinamento, nós temos um desempenho e nós temos uma edificação para fazer com esses dons que Deus nos dá, né? Todos os dons que Deus dá é justamente para a igreja, para esse fim, né? Para poder edificar a casa de Deus, né? Como nós ainda há pouco estávamos cantando, né? Edificarmos a casa de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esse ministério, né, que ele fala, esse aperfeiçoamento, essa função, isso que Deus nos dá, é basicamente um. A gente vê isso em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, 12. 1 Timóteo 1, 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, esses dons, né, que o Senhor nos dá, não é para os, não tem muitos ministérios, mas um ministério, o ministério, que é justamente edificar a casa de Deus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, esse ministério, né, um ministério, o ministério, que é edificar a casa de Deus. Né? Deus nos deu essa incumbência, edificar a casa de Deus. Né? Senhor Jesus. Esse ministério justamente é a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E é interessante perceber, né, que essa edificação, aqui no versículo 12, né, ele diz assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos no desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Né? Versículo 13. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Senhor Jesus, quando ele diz que essa questão da edificação do corpo de Cristo, essa edificação não é, em certo sentido, desses irmãos que têm os dons, mas é dos irmãos que estão sendo supridos dessa edificação. Então, quando eu falo, né, não só eu sou edificado, mas as pessoas que ouvem também são edificadas. Né? Senhor Jesus. Porque quando ele diz assim, ó, que essas pessoas do versículo 11, né, diz assim, eles têm assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Não é o aperfeiçoamento deles que estão falando, mas é o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando eu falo, os irmãos são aperfeiçoados. Quando os irmãos falam, eu sou aperfeiçoado. Então, nós crescemos mutuamente quando nós falamos. Né? Quando nós temos dons, e esses dons a gente guarda para nós, né, que a gente chama de enterrar o talento, né, que li lá em Mateus, não é edificação. Né? Quando eu tenho o dom de falar e não falo, não é edificação. Quando eu tenho um dom de orar e não oro, não é edificação, nem para mim e nem para os irmãos. Então, quando esses dons, esses homens dons, né, versículo 11, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, quando os mestres, os pastores, quando eles começam a falar, né, os outros irmãos são edificados. Nós somos edificados. Então, precisamos falar, precisamos orar, né, precisamos estar juntos com os irmãos edificando a casa de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11. Versículo 39 e 40. Ora, todos esses
que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Né? Paulo está falando aqui da questão daqueles heróis da fé, né? Dos irmãos lá atrás. E ele diz que aqueles irmãos, mesmo com tudo aquilo que eles fizeram, né? Moisés, Davi, Abraão, todos eles, aí diz assim que eles, sem nós, de Paulo lá, né? E sem nós hoje, não seriam aperfeiçoados. Então, nós só somos aperfeiçoados quando nós estamos juntos, né? Juntos com os irmãos. Né? Isso aqui que Paulo está falando com relação à igreja universal, né? Mas aí, na igreja local, né? E até mesmo a igreja universal, nós só vamos ser aperfeiçoados quando estivermos juntos, né? Senhor Jesus, né? Através desses homens dons, né? E os homens dons não é apenas alguns, mas todos nós somos homens dons, né? Quando ele subiu, né? Aí ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Senhor Jesus. Versículo 13. Senhor Jesus. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus. No versículo 3, ele diz assim, do capítulo 4, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui tem uma outra unidade. Essa unidade aqui é do Espírito, né? É o Espírito quem concede essa unidade. Já essa unidade aqui é a unidade, né, da prática da vida da igreja, né, do viver de igrejar. Né? Quando nós estamos juntos, né, nós cada vez mais vamos se tornando mais unidos, né, sendo um, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós já temos, graças a Deus, a primeira unidade, que é justamente a unidade do Espírito. Mas a unidade prática, né? A unidade dos irmãos, a unidade entre nós temos que buscar. Nós temos que orar, né, ao Senhor para que nós possamos estar sempre juntos. Né? E lembrando, não é a questão de estarmos juntos e sermos um só entre nós aqui, mas sermos uns com todos os filhos de Deus que um dia, né, receberam a vida de Jesus. Né? Todas essas pessoas são nossos irmãos, são filhos de Deus, então nós devemos ser um, né, com todos aqueles que um dia receberam a vida de Deus. Né? Então, para termos a primeira unidade, né, nós recebemos o Espírito. A segunda nós temos que buscar, né, estarmos juntos, né, com todos os irmãos. Né? Senhor Jesus. E aqui ele diz assim, já está em Gálatas. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa unidade da fé, ela não vem falar, não, a fé de que cremos, né, em Jesus. Não é essa fé, né? É a fé que ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ali, o 6, 20 e o 21. Não é a fé de crer em Jesus, mas a fé nas coisas que Jesus fez, na obra de Cristo, né? Cremos nas coisas práticas. Ele diz assim, 1 Timóteo, é isso mesmo? Deixa eu ver. Senhor Jesus, 1 6, 20 e 21, né? Senhor Jesus. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Né? Muitas coisas que os irmãos... Hoje mesmo a gente vê muitas coisas que os irmãos falam que não condizem com as coisas de Deus. Né? Tradições do saber, assim, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Então essa fé
não é a fé de crer em Jesus, mas é a fé de crer nas coisas que ele fez, né? A ressurreição, né? O corpo de Cristo, né? A igreja, né? Senhor Jesus. Então não é aquilo que Paulo diz, Senhor Jesus, de lutar por fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, essa guardar a fé é justamente isso. Não é ter a fé em Jesus, mas é guardar aquilo que Jesus fez por nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É outra aqui em Judas 3. Judas, ele ia começar uma história, ia falar uma coisa para os irmãos. E ele muda de assunto justamente por causa disso, que as pessoas estão falando coisas diferentes, né? Ele diz assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, aí ele diz assim: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui ele não está falando da fé de crer em Jesus, né? Mas aquilo que Deus nos deu, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, voltando para o capítulo 13, ele vem falar dessas duas questões, né? Para termos essa unidade, precisamos da fé, né? E precisamos também do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos ao Senhor, né? Nós temos essa unidade. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Diz assim: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, seguindo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então, o versículo 28 ali. Ele diz assim: a fim de que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. Então, nós, de maneira alguma, somos perfeitos. Apenas só quando estamos em Cristo. E é isso que Paulo fazia, se esforçava, mas para que pudesse estar na perfeita varonilidade, né, de Cristo, do conhecimento de Cristo, de ser perfeito em Cristo. Então, para termos essa unidade, precisamos da fé, né, e precisamos também desse pleno conhecimento de Cristo, Senhor Jesus. E ele fala também nessa questão de que ele diz assim: Senhor Jesus. Versículo 3, né? Ele diz assim: de pleno conhecimento do Filho de Deus. E depois ele diz assim: e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele fala do Filho de Deus e de Cristo. Como Filho de Deus, o Senhor é aquele que nos traz a vida. Nós precisamos de vida. A vida de Deus dentro de nós, para nos tornarmos também filhos de Deus. Então Jesus, ele é o nosso, Filho de Deus, ele está em nós, Senhor Jesus, e nos traz vida. E como Cristo, o Senhor, ele é o que? Ele é o ungido, ele é o escolhido, ele é aquele que agora nos traz o que? Os dons, que nos concede os dons. Então, como Cristo é aquele que nos dá esses dons. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E essa questão da plena varonilidade, de ser perfeito, em certo sentido, em resumo, é ser um homem, que Paulo fala, e que lá em Apocalipse que a gente vai ver, é ser um homem maduro, ser um homem perfeito, é ser um homem maduro em Cristo. Que até depois ele vem falar essa questão de não sermos como crianças, Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo
4 e o 5. Apocalipse diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Deixa ele. Então, esse filho aqui é justamente essa criança. Né? É tequinon essa palavra aqui, esse filho. Né? É uma criancinha, um menino. Uma mulher vai dar à luz, ela não vai dar à luz a um homem maduro. Mas ele vai dar uma criança. Então, era isso que o dragão esperava. Que nascesse uma criança e aí ele ia devorar. Né? Senhor Jesus. Mas aí no versículo 5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então ele estava esperando uma criança, um menino, como Paulo fala, né? E aí não nasceu um menino, nasceu um filho varão, um homem maduro. Né? Aqui é ruiós. A palavra para filho aqui é ruiós. É um filho maduro. Então, aí ele, vamos dizer, como a gente diz assim, né? Ele quebrou a cara. Quando ele esperava uma criança, aí nasce um filho varão, um homem maduro. E aí ele não tem mais o que fazer, não tem como comer nem engolir essa criança. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, vem falar também da mesma coisa. Mateus 5, Senhor Jesus. Mateus 5, 43 ao 45. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então aqui, ao versículo acima, ele vem dizer que a gente tem que orar por nossos inimigos, né? Orar por aqueles que nos perseguem. Então a gente até viu ontem, né, que não tem como você fazer isso se você for uma criança, né, em Cristo. Mas se você for um filho, bota o outro ali, 43. 40, mas é o 44. 5. Isso. Para que vos tornei filhos. Então, esse filho aqui é justamente filho maduro, né? Ruiós. Então, quando nós somos filhos de Deus maduros, nós oramos pelos que nos perseguem. Nós oramos pelos nossos inimigos, né? Porque nós agora não somos mais como crianças, né? Mas como homens maduros em Cristo, Senhor Jesus. Voltando para Efésios, quando ele diz assim, que ele fala nessa questão da plenitude, né, de Cristo, no capítulo, plenitude de Cristo, Senhor Jesus, no capítulo 1 de Efésios, versículo 22 e o 23, né, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a plenitude de Cristo é o seu próprio corpo. Né? A plenitude de Cristo é a igreja. É a igreja edificada, né? Senhor Jesus. Então, essa plenitude, né, do corpo de Cristo é o próprio Cristo. É o corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 14 diz assim, 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, justamente agora a gente vai ver, né, a questão de ser menino.
de ser criança, né? Senhor Jesus, em Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, Gálatas 4:1 diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos, 4:1. Isso. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Né? Essa palavra, aqui, que ele diz assim, quando ele fala que para não sermos como meninos, né? Ele faz essa aqui, ó, menor, é uma criança, é um menino, né? E ele, um herdeiro, ele pode ser o herdeiro de com algo assim muito grande, né? Mas se ele é menor, se ele é uma criança, né? Ele não tem como administrar, né? Senhor Jesus. E aí tem que ter até outras pessoas, né? Os escravos são iguais a eles. Ele é igual ao escravo. Então precisamos o quê? Crescer em Cristo para podermos herdar aquilo que Deus tem nos dado. Senhor Jesus. 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo, né? É a mesma palavra, né? Menor, e aqui menino, e aqui criança, né? Senhor Jesus. Então, até Paulo fala que são carnais. Então, é a questão de crescimento. Precisamos crescer em Cristo, né? Para termos a unidade da fé, né? Para podermos ter a plenitude de Cristo, para sermos, né, homens maduros. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E aí ele vem dizer assim, né, que para que não seja como um menino agitar de todo lado, para todo lado, ao redor de todo vento de doutrina. Então, doutrina, conhecimento, né, opinião, né, tudo isso faz com que uma criança, né, seja levada, né? Quando alguém chega e fala algo que uma criança gosta, né, até em questão de risco de vida, ela pode ser desviada, né? Se alguém chega com um doce, né, para uma criança, né, é fácil enganar, né? Se chega com um brinquedo, né, chega com algo que ele goste, né, é fácil enganar. Então, por isso que Paulo está dizendo, né, é fácil enganar uma criança levado para um lado e para o outro, né? Você diz uma coisa, é mesmo. Aí diz outra pessoa chega e diz outra coisa. Isso é verdade. E você não procura saber se aquilo de fato é como a Bíblia fala. Então, por isso precisamos crescer, né, no conhecimento da palavra de Deus, né? Não só na questão espiritual, mas na questão também física, né? Na questão de ler. Temos que ler, temos que buscar o Senhor, temos que ter conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados, né, para um lado e para o outro, com toda a sorte de conhecimentos, né? De doutrina, de opiniões, né, Senhor Jesus. Então, precisamos apenas de buscar a Cristo. Quanto mais a gente cresce em Cristo, menos nós somos enganados, né? E, infelizmente, eu acho incrível quando você vê a TV de quantos irmãos têm sido enganados com coisa que você olha assim, meu Deus, como é que esse irmão acredita nisso? Né? Eu fico besta quando eu vejo as coisas que os irmãos maiores, né, vamos dizer assim, fazem, e os outros menores acreditam e são levados para um lado e para o outro com toda sorte de vento, né, de doutrina. Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 1:3 e 4, 1:3 e 4. Diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove a discussão do que o serviço a Deus na fé. Então os irmãos, eles estavam nessa situação. E ele deixou lá, né, a Timóteo, para que justamente os irmãos não ficassem nisso, né, como crianças, né? Alguém chegava e dizia alguma coisa e eles acreditavam. Chegava outro e dizia outra coisa e eles acreditavam.
Então, ele deixou Paulo para poder ajudar os irmãos nessa questão. Então, nós precisamos de ajuda, né? Então, vamos ao que? É um irmão que sabe mais do que nós. E se nós também temos outra ajuda, né, muito grande aqui na palavra de Deus. Né? Quando nós lemos, nós também recebemos mais do conhecimento, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor Jesus. Então, esse seguindo, né, é justamente a questão de praticando. Não é só a questão de seguir, mas de praticar essa palavra, né? Praticar a verdade. E nós sabemos que o Senhor diz assim, eu sou a verdade. O Senhor é a verdade, então temos que praticar, né? Estarmos em Cristo, né? A todo momento. Esse seguir é justamente isso. Ir até Cristo, né? Seguir a Cristo, praticar a vida de Jesus. Termos a vida de Jesus em nossas vidas, né, Senhor Jesus? E ele diz assim também, praticar, né, a verdade, e diz assim, em amor. Né? Nós sabemos que esse amor não é o nosso amor. Não é tipo assim, eu praticar e aí eu amo e vou... Esse amor vai fazer com que eu pratique ou que eu siga Jesus. Não é assim, mas esse amor é o amor do próprio Deus. Né? Quando esse amor de Deus entra em mim, vem em mim, então aí eu pratico, né, aquilo, a palavra de Deus. Eu sigo a palavra de Deus. E aí eu sou enchido com essa palavra e sou enchido também com esse amor. E aí eu começo a amar a Deus. É o amor de Deus que está em Jesus, entra em nós, através de Cristo, quando nós recebemos a salvação. E aí nós começamos a amar a Deus, começamos a amar também aos irmãos. Né? Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Né? Quando, aí em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que fala nessa questão, né? Assim, se eu digo que amo a Deus, e não amo a meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso, né? Mentiroso. Né? Se alguém disser amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Né? Por quê? Porque Deus, ele está em nós. Né? Então, se eu amo a Deus, que está em mim, eu amo os irmãos. Porque Deus é amor. E agora esse Deus que é amor, ele está em nós. Então, precisamos amar. Então, quando ele diz assim, né, voltando para versículo 15 de Efésios, seguindo a verdade em amor. Então, esse amor de Deus está em nós, e aí nós amamos a Deus, amamos a Cristo e amamos também aos santos, né? Aos irmãos. Senhor Jesus. E por fim ele diz assim, versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus. Então ele diz assim, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Esse auxílio de toda a junta aqui é justamente esses irmãos do versículo 11. Versículo 11 diz assim, apóstolos, profetas, né? Evangelistas, pastores, mestres, são esses irmãos, são essas juntas que auxiliam o crescimento de Cristo, que auxiliam o crescimento do corpo de Cristo, que auxiliam o crescimento da igreja. Então, são essas juntas, né? E Paulo, ele compara justamente com um corpo, né? E ele diz assim, essa junta, ele que tem esse auxílio, aí diz assim, segundo a justa cooperação de cada parte. As juntas são os irmãos que têm dons. E repito, todos nós temos dons. No mínimo um. Então, temos que usar esses dons para sermos essa junta, né? E auxiliar os irmãos. E aí depois ele fala assim,
segundo a justa cooperação de cada parte. Então, essa cada parte aqui já é individualmente cada um de nós. Então, as juntas auxiliam e a cada parte, cada santo cooperam em crescer, cooperam em buscar a Cristo, cooperam em seguir a verdade, né? Em estar em Cristo para podermos crescermos juntos, né? Senhor Jesus. E em João, para terminar, como diz alguns irmãos, João capítulo 17, versículo 20 e 21. Né? Porque quando nós crescemos, né, nós nos tornamos um com Cristo, um com os irmãos. Né? E aí, né, justamente o que acontece, as pessoas elas precisam crer que Deus enviou Jesus. E o único, né, motivo que as pessoas ainda não creram que Deus enviou Jesus é porque nós ainda não somos um. É incrível perceber e dizer isso, mas a religião, vamos dizer assim, ou as pessoas que professam alguma religião mais desunida no mundo são os cristãos. Quantas denominações não há em uma cidade? Então, é uma desunião total e completa. Diz assim, 20 e 21, né? Isso, muito bem. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Né? Precisamos ser um, termos unidade com todos os santos. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aí diz assim, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, por que as pessoas, o mundo ainda não creu que Deus enviou Jesus? Porque nós não somos um, ainda não somos um. Precisamos ser um, precisamos ter unidade. Claro que a gente não vai fazer com que todas as pessoas do mundo sejam um, mas nós podemos ser um. Ser um com os irmãos aqui, ser um com os irmãos lá fora, que não reúne conosco, ser um com todos os santos, que um dia recebeu a vida de Deus. E cresçamos juntos em vida e em dons, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem compartilhar. Amém.